Jurídico. Trocando em miúdos, pode demolir, vai ter que apresentar para reconstruir, para reconstrução e tem prazo. Prazo, 360 dias, isso está no processo. 360 dias para demolir? Um ano? A partir da demolição. Aí que começa. Não, a partir do início das obras. A obra começa com a demolição. Então, mas quando é que começa? Aí a gente cai numa pegadinha, tá? Mas isso a gente não tá fazendo uma crítica à decisão, não é isso? É que a decisão determina quem trabalha que com obras sabe que, por exemplo, o nosso município de Cubatão tem um problema de autorização, de emissão de alvará. Você começa a obra, o alvará não sai, mas com uns 30, 60 dias já é automaticamente permitido que você continue a obra. Então você meio que fura uma data e isso aí é que a gente precisa que os nossos fiscalizadores municipais fiquem em cima. Porque no processo tem lá o cronograma, viu, Márcio? Primeiro mês, primeiros 30 dias, que não está em mês, está em dias. Primeiros 30 dias vai gastar aproximadamente uns 300 mil. Que é demolição. A demolição. O segundo e terceiro mês são os que mais vão se gastar. O segundo mês acho que vai gastar 2 milhões e o terceiro 1 milhão. E depois vai caindo gradativamente. Ao longo dos 360 dias, você vai gastar 5 milhões 839. Eu sempre falei aqui, André, que a cidade de Cubatão ela foi projetada no início da década, né? Através do governo Campos e também os governos anteriores, que ela foi projetada para 30, 40 anos. Já passou isso. Exato. É necessário uma nova análise, porque nós temos aí escolas enormes, que na verdade não estão mais onde são os verdadeiros núcleos habitacionais. Isso. As escolas precisam estar próximo das famílias, próximo das crianças. É inadmissível que uma criança tenha que pegar um ônibus para chegar na escola. Eu também acho isso. Isso não é natural. A gente entende que é um paliativo, mas chega de paliativos. A construção dessa nova unidade do Jardim Nova República é necessário. O jardim merece, as crianças merecem. E eu entendo que o poder público vai iniciar essas obras, até porque tem essa questão do Ministério Público envolvido. E principalmente reflete diretamente na vida das crianças. Então, Márcio, e esse problema aí, ele se arrasta desde 2015. 2015 foi instaurado um processo, um inquérito civil, né, aí para apurar as condições da escola, mas de lá para cá foram feitas aqueles tapas, né? Vamos começar tapinhas. Aqui. Céu, no centro da cidade, público é de fora. A escola, dentro do Parque Aneninas, o público é de fora. Então. Lorena, a grande parte do público não é dali. Não é do bairro lá, né, da Vila Nova, né? Rio Grande do Sul, a Unidade Municipal de Ensino, Rio Grande do Sul, também grande parte dos alunos não são dali. A Mato Grosso, grande parte dos alunos não moram na Vila São José. Então, há necessidade, sim, de uma reanálise, projetar a cidade para mais 30 anos. Exato. É necessário observar isso. E as coisas são dinâmicas. A mudança é dinâmica. Márcio, mas o nós problema estamos envolvendo... Você tem um poupa-tempo na cidade, Márcio, que é uma coisa dinâmica. O problema da cidade de Cubatão, Márcio, é que a gente ainda fala do polo industrial, cara. A gente ainda fala, ai, que saudade da Uzi Minas. Acabou, meu amigo. O polo industrial não é amigo de Cubatão. Então, a cidade é uma cidade industrial. Exatamente. Só que nós não estamos nem de um lado nem do outro. Exatamente. Mas o cara ainda fala, mas naquela época... Olha, aquela época era uma época de abonança. Acabou. Mas ainda é responsável pela arrecadação. O ICMS ainda é nosso grande arrecadação. Mas, Márcio, o que adianta? A nossa arrecadação... Uma vez eu conversando com o secretário de Finanças, ele falou o seguinte, ela nunca caiu, tá? Nossa arrecadação nunca caiu. Não, sim, sempre se manteve. Sempre se manteve. E ela cresce, no mínimo, a questão vegetativa, de 1 a 2%. Exatamente. O que aumentou foram as despesas. Mas, André... Aí é que está o problema. É aquela velha situação, o sujeito reclama da vida inteira do serviço dele, mas é aquele que o sustenta. Então, Márcio, mas a gente precisa buscar novas alternativas, meu amigo. Primeiro precisa se adequar às coisas, deixar de se investir desnecessariamente, cortar gastos, enxugar a máquina. Se você está investindo no transporte, é porque você precisa investir em estrutura. A partir do momento que você investir em estrutura, vai repercutir no transporte. Mas é lógico. Vai haver uma redução de transporte. Mas agora, tem que pensar em... Aí você vai conversar... É difícil, né? Você vai conversar com pessoas, tem gente que lembra das festas de bairro. Aí era bom... Pô, meu amigo, me desculpa, cara. Festa de bairro hoje qualquer pessoa faz. Você fecha a rua, coloca lá e não precisa mais de prefeitura fazer festa de bairro. Acabou isso, acabou. A gente tem que pensar
A prefeitura frente. pode dar a estrutura, fornecer a estrutura, mas para isso que tem uma estrutura para ser fornecida. Não dá para ficar contratando palco toda vez. Então, Márcio, mas as pessoas ainda pensam que Tem a cidades festa de bairro é o tem que... local onde tem as festas, né? E ali acontece. Agora tem que ter estrutura. Tem né? que ter estrutura, tem que ter... Bom, Bom, vamos pensar para frente. vamos pensar para frente. Então, essa escola vai ser demolida E será reconstruída. E nós vamos Só um